Hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro da Bíblia, um livro poético, mas um livro complexo, que tem uma mensagem extremamente oportuna para o meu e para o seu coração. E a minha oração é que a história deste livro, que a história desse personagem, nos encoraje, nos abençoe, nos fortaleça. Por isso eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo no livro de Jó, no capítulo 1. Jó, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 6 a 12. Jó, capítulo 1, 6 a 12. Está escrito: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, o homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde ou inutilmente teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora capítulo 2, versos de 1 a 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Irmãos, esse texto registra este episódio da reunião de Deus com seus filhos, e eu quero crer que aqui são os anjos. Eu quero crer que esta reunião aconteceu nas regiões celestes. E a Bíblia não nos dá muitos detalhes, mas nos informa que Satanás apareceu por lá. E é curioso que quem provoca a conversa é Deus, perguntando para Satanás: de onde vens? Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado. Ele está por aí, está de olho, está antenado, está procurando uma brecha, está procurando alguém para devorar. E Deus cutuca de novo perguntando assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó. Não tem ninguém na terra semelhante a ele. Em outras palavras, é o homem mais piedoso dessa geração. Homem íntegro. Íntegro é aquilo que você é com a porta do quarto trancada sem ninguém observando. Homem reto. Reto é aquilo que você é em público e todo mundo está vendo. Homem temente a Deus, princípio da sabedoria. Homem que se desvia do mal, deliberadamente santo. Satanás poderia ter respondido assim: bom, esse eu não conheço ainda não, ando meio ocupado, tenho outras prioridades, quem sabe um dia eu dou uma olhada nele. Mas não foi a resposta de Satanás. Satanás respondeu assim: mas também puderas, desse jeito aí, qualquer um te adora. Tu tens abençoado a vida deste homem,
Tu tens cercado a casa deste homem com uma grande muralha de proteção. Os bens deste homem multiplicam na terra. Tudo que esse cara bota a mão vira dinheiro. Desse jeito aí qualquer um te adora. E Satanás insinua duas coisas aqui. Primeiro, ele insinua que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Satanás insinua que ninguém adora a Deus por quem Deus é, apenas por aquilo que Deus dá. Satanás insinua que as pessoas só se aproximam de Deus por causa das bênçãos de Deus e não por causa do caráter de Deus. Satanás insinua mais. Ele insinua que Jó não é honesto quando adora a Deus. Ele insinua que Jó descobriu que religião é uma grande sacada, que esse negócio de religião dá lucro, que o vetor que move Jó em direção a Deus é o lucro. Mas se Deus tirar de Jó o que o próprio Deus deu para Jó, esse Jó blasfema, em vez de adorar. A grande pergunta é: o que é que um homem tem? Um homem tem família, um homem tem bens. Satanás diz para Deus: toca no que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás levanta aqui duas teses. A primeira delas: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação e diz para Satanás: pode tocar no que ele tem, só não podes tocar na sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem 1 centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir e nem 1 centímetro a mais. O nosso Deus manda no céu, o nosso Deus manda na terra, o nosso Deus manda no inferno. Ele manda nos anjos, ele manda nos homens, ele manda nos demônios. Agora, com a permissão de Deus, obviamente, Satanás sai dali para fazer um verdadeiro terremoto na vida financeira de Jó. Confira comigo, capítulo 1, versículo 3, quão rico era esse homem. Na parte final do verso 3, somos informados de que este homem era o maior de todos os do Oriente. Sabe o que significa isso? Ele era o homem mais rico da sua geração. Já fomos informados que ele era o mais piedoso. Agora somos informados que ele é o mais rico. E aqui cai um mito. O mito de que um homem rico não pode ser piedoso. Não é verdade isso. É possível ser rico e o mais rico, e é possível esse rico ser piedoso e o mais piedoso. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é ter dinheiro no bolso, o problema é entronizar dinheiro no coração. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor do dinheiro. Agora notem vocês que no capítulo 1, versículo 15, 16 e 17, Satanás vai usar 3 elementos para levar Jó à falência: os sabeus, o fogo e os caldeus. E não foi numa semana, num mês, num ano, numa década. Foi num único dia que o homem mais rico da sua geração entra em colapso financeiro, vai à falência. Ora, você e eu conhecemos gente que por muito menos blasfema contra Deus, por muito menos levanta os punhos contra os céus, por muito menos dá um tiro na cabeça. A pergunta é: será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro? Será que Jó blasfemaria contra Deus? A resposta está no versículo 21 do capítulo 1. Quando Jó recebe a notícia de que ele está falido, ele diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Sabe o que ele está dizendo?
eu não trouxe nada para o mundo, eu não vou levar nada do mundo, portanto o que eu ganhei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. Ele derrota a primeira tese de Satanás, ele prova que ele ama mais a Deus que o dinheiro, ele prova que ele serve a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas agora vem a segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. Vocês concordam comigo certamente, e quem tem mais de 2 filhos aqui, sabem disso, ou 2 filhos, a partir de 2 filhos, os filhos não são naturalmente unidos, não são. Quando você vê uma família unida, os filhos unidos, pode saber, por trás tem um pai, tem uma mãe que acompanha, que orienta, que aconselha, que intercede, que exorta, que costura essa unidade. Agora, quando tem dinheiro é mais complicado ainda, porque dinheiro não tem liga, dinheiro não tem amálgama. Se você perceber no capítulo 1, versículo 2, Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E você nota que os filhos de Jó eram unidos, caminhavam juntos, celebravam juntos, festejavam juntos. Mas por que esses filhos são unidos? Capítulo 1, versículo 5 responde: porque Jó era um pai que orava pelos filhos, já era um pai que chamava os filhos para exortá-los, já era um pai que levantava sacrifícios em favor dos seus filhos. Ele estava preocupado com a salvação deles, com a santificação deles, com a piedade deles, e a preocupação de Jó não era apenas com a reputação dos filhos, que eles pecassem contra Deus no seu coração. Jó estava mais preocupado com a glória de Deus do que com a reputação dos filhos. Mas agora, com a permissão de Deus, não foi um dia, uma semana depois, um mês depois, um ano depois, nem uma década depois, foi no mesmo dia da tragédia financeira, que Jó recebe o mais amargo recado: seus 10 filhos morreram num único acidente. Agora pense comigo, o que é um homem, o que é um pai, o que é uma mãe, levar para o cemitério todos os seus filhos num único dia. Como é que ele volta de lá? Como é que ele recomeça a vida? Como é que ele se ergue do luto? Como é que ele escreve dali para frente o seu futuro? Será que Jó blasfemaria contra Deus? Será que de fato ninguém ama mais a Deus do que a família? Será que a tese de Satanás era verdadeira? A resposta está no capítulo 1, versículo 20. Quando Jó recebe a notícia dessa tragédia, diz a Bíblia que ele rasga o seu manto, que ele raspa a cabeça, que ele se prostra, que ele adora, e ele diz: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele derrota aqui a segunda tese de Satanás, ele prova que ele ama mais a Deus do que a família, ele prova que ele serve a Deus não pela bênção de Deus, mas pelo caráter de Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas aí vem o capítulo 2, e no capítulo 2, mais uma vez os filhos de Deus se reúnem. Eu quero crer que os anjos, eu quero crer que nas regiões celestes, e mais uma vez Satanás aparece por lá. E é curioso que Deus é quem provoca a conversa de novo, perguntando para ele: de onde vens? Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que ele está dizendo? Não mudei minha agenda, estou fazendo o que eu sempre fiz, eu estou por aí, eu estou de olho, estou antenado, estou vivo e ativo no planeta Terra, estou procurando uma brecha, estou procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez, perguntando assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó sem alterar uma vírgula: não tem ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Me incitasses contra ele sem causa para o destruir, mas ele permanece íntegro. Sabe o que Deus está dizendo? Satanás, suas teses são mentirosas, suas teses são falsas. Jó provou que me ama mais do que o dinheiro, mais do que a família. Jó provou que me ama não por aquilo que eu dou para ele, mas por quem eu sou. Aí Satanás levanta a terceira tese: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é essa: ninguém
ama mais a Deus do que a si mesmo?